primeira atitude, primeiro comportamento que eu não tomaria é assinar uma plataforma online, tá? Então, plataforma online, tá? Então, assim, pode ser um cursinho de física, pode ser um cursinho de matemática, pode ser uma plataforma de questões, eu não assinaria uma plataforma, tá? Vou explicar para vocês. Na verdade, quando eu comecei a estudar, né, eu tive esse comportamento. Primeira ação, primeira coisa que eu fiz, eu pensei, cara, eu preciso passar em medicina, não tenho grana para pagar um cursinho presencial, vou ter que estudar sozinho em casa, o que eu vou fazer? Vou assinar uma plataforma online com videoaulas, com cronogramas, com material de apoio, que tenha tudo lá que eu precise para estudar. Essa foi o meu pensamento, um pensamento intuitivo, né? Pô, se eu quero passar em medicina, eu preciso do conhecimento. E essa plataforma, esse cursinho online, vai me dar todo esse conhecimento que eu preciso para passar em medicina, para ser o primeiro médico da minha família, né? Vai ter as videoaulas, vai ter as questões, vai ter os professores, enfim. Só que aí, pessoal, isso gerou um efeito colateral, que foi o quê? Foi o excesso de conhecimento. Então, essa plataforma que eu assinei, eu lembro lá que era 5.000 videoaulas. 5.000 videoaulas. Eu lembro que acho que era umas 9.000 questões, tá? Tinha mais de 9.000 questões. Tinha um cronograma anual com todos os conteúdos que eu tinha que estudar, tá? Um cronograma de 32 semanas. 32 semanas. E aí o meu cérebro, ele já começou a procrastinar. Eu entrei na plataforma, né? Eu assinei lá e tal. Eu lembro que eu pedi dinheiro emprestado para minha avó, eu não tinha dinheiro para pagar a plataforma. Era um valor bem baixo por mês, mas mesmo assim eu não tinha dinheiro para assinar essa plataforma. Aí o que eu fiz? Pedi ajuda financeira para minha avó, ela me ajudou, né? Aí beleza, assinei essa plataforma, quando eu vi lá 5.000 videoaulas, 9.000 questões, um cronograma de 32 semanas, tá? 32 semanas. O meu cérebro, automaticamente, ele começou a procrastinar. Porque a procrastinação, qual que é o conceito neurocientífico da procrastinação? É o teu cérebro querendo gastar menos energia, né? Lembra que ele foi programado, ele foi desenvolvido para você sobreviver e não para você viver. Então, se você dá duas opções para o teu cérebro, ele sempre vai querer a opção que gasta menos energia, tá? Então, você vai querer o que gasta menos energia e dá mais prazer para ele, né? Então, para ele não te colocar em situações de perigo, então você vai buscar aqueles comportamentos, aquelas atitudes que geram prazer, tá? Então, por exemplo, você come, depois que você come, você libera a dopamina. Dopamina é o químico do prazer. Então você vai ter mais dopamina lá no teu córtex pré-frontal, e aí você vai ativar o sistema, as vias dopaminérgicas, né, o sistema mesolímbico dopaminérgico, e aí você vai ter a satisfação daquele comportamento, a satisfação daquele caminho neuronal, portanto você vai reproduzir aquele comportamento de comer, né? Então comer chocolate, comer pizza libera dopamina, então por isso que você, quando você está com fome, você não pensa em comer um brócolis, você pensa em comer uma pizza, porque o teu cérebro memorizou que aquilo dá mais prazer para ele, aquele alimento tem mais calorias, então do ponto de vista de sobrevivência, é mais vantagem você comer uma pizza do que você comer um brócolis, né? Olha que bizarro, né? Como que o nosso cérebro, ele é extremamente inteligente, né? Ele é um dos computadores, considerado um computador, né? Tem um estudo de Stanford que considera o nosso cérebro como um computador, né? Então, ele é o computador mais sofisticado que nós temos hoje no planeta Terra. Porque imagina, né, o nível de processamento para entender isso, ó. Aquele alimento, olha que louco, aquele alimento tem mais caloria, né? Então, por exemplo, pizza e brócolis. Então, o teu cérebro consegue dizer, né, ele consegue processar isso tudo a nível inconsciente, né? Você não pensa, então opera tudo a nível subcortical. O teu cérebro ele consegue entender que a pizza tem mais calorias do que o brócolis. Então, quando você tem fome, você tem pensamentos, né? Você tem um pensamento, não, eu preciso comer uma pizza, né? E não o brócolis. Por isso que é muito difícil fazer dieta, por isso que é muito difícil... Desculpa, pessoal, por isso que é muito difícil fazer dieta, tá? Por causa desses mecanismos, tá? Então,
quando eu entrei ali na plataforma, eu vi esse excesso de conhecimento, esse excesso de videoaulas, eu meio que paralisei, né? Então, o meu cérebro, automaticamente, ele gerou um bloqueio. Nossa, eu não vou conseguir passar em medicina. Passar em medicina é muito difícil. Passar em medicina não é para mim. Meu Deus, 32 semanas. Aí, cada semana tinha um excesso de conteúdo, né? Mas mesmo com esse medo, mesmo com essa frustração, mesmo assim, tá? Eu tentei seguir o cronograma, eu tentei ver as videoaulas, eu tentei seguir o cronograma, tá? Eu lembro que eu segui a semana 1, semana 2, semana 3. Cara, quando chegou na semana 3, eu já estava extremamente ansioso, eu já estava depressivo, eu não sabia o que fazer. Por quê? Porque quando eu estava estudando o conteúdo da semana 1, já estava começando a semana 2. E aí eu não tinha nem aprendido os conteúdos da semana 1 e já estava na semana 4. E aí virou uma bola de neve, né? Então eu estudava e esquecia. Estudava o conteúdo e esquecia o conteúdo, né? Comenta aqui para mim saber se já aconteceu isso com alguém que tentou seguir cronograma, tá? E assim, eu hoje, né, com o conhecimento que eu tenho, eu cheguei à conclusão que quem elabora esses cronogramas, o cara nunca passou em medicina, o cara nunca sujou a mão de terra, né? Ele nunca sentou numa cadeira e ficou estudando com pressão da família, com pressão da pessoa mesmo, que precisa passar, que a única chance que o cara tem na vida dele, a única chance da família dele é o cara passar em medicina, o cara estudar, o cara ser médico, a única chance que ele tem em toda a vida dele é estudar, né? Então, esse tipo de pessoa tem essa pressão a mais. Porque tu pega, por exemplo, o cara que fez escola particular, o cara que nasceu em berço de ouro, ele não tem essa pressão. Porque se o cara passar ou não passar, a família dele vai estar apoiando ele ali, né? A família dele entende que ele está estudando, que medicina demora, né? Então, se ele não passar 1 ano, se ele não passar 2 anos, se ele não passar 3 anos, a família dele vai estar ali investindo ele. Agora, o cara que não é rico, o cara que nasceu na periferia, esse cara, ele não tem ano que vem. Eu não tenho, ano que vem eu vou estudar. Se o cara fica 1 ano inteiro estudando em casa e não consegue passar em medicina, no outro ano ele vira meme da família. Entendeu? Ele vai virar um meme da família dele, porque a família dele vai começar a criticar, ele vai virar motivo de piadas. Pô, o cara tá ali o dia inteiro na tela do computador, ele nunca passou em medicina, tá dizendo que vai passar em medicina. Esse cara vira motivo de piada, porque a família dele não vai entender que ele está investindo em conhecimento, que ele está ali estudando. Né? Então, esse tipo de pessoa, ele tem uma pressão, na minha visão, né? E eu já fui esse tipo de pessoa, é uma pressão que é 10 vezes maior. Agora, o cara que nasceu em berço de ouro, se o cara passou ou não passou, a família dele vai estar ali pagando os boletos dele, vai estar ali pagando o cursinho dele, vai estar ali dando suporte para ele. Agora, o cara que não é rico, o cara que estuda e trabalha, esse tipo de pessoa, ele tem uma pressão 10 vezes maior. O cara não tem ano que vem. Entendeu? E por quê? Porque senão a família dele não entende que ele está ali na tela do computador estudando. A família dele acha que ele é um preguiçoso. Acha que ele é um fracassado porque ele está ali estudando. Porque ele não está na faculdade ainda. Né? Então tem esse detalhe. E isso, né, acaba prejudicando demais. O pessoal comentou aqui, essa é a minha realidade. Né? Então assim, a gente consegue ver. Eu naquela época, olha que louco isso, pessoal. Naquela época eu achava que era só eu. Porque eu entrava no YouTube e via, nossa, o cara passou lá na Federal seguindo o cronograma, o cara passou na faculdade X seguindo o cursinho e tal. E eu pensava, meu Deus, se esse é o caminho para mim passar em medicina, então eu estou ferrado, porque eu não me adaptei a essa dinâmica, né, das videoaulas e tal, e eu sempre tive o déficit de atenção, né, eu sempre tive dificuldade de prestar atenção nos conteúdos. Então, quando o professor começava a falar, eu já estava pensando em outra coisa. E aí, quando eu prestava atenção no conteúdo da videoaula, quando veio eu já não entendia mais o começo, o professor já estava em outro conteúdo, e aí eu tinha que voltar para o conteúdo, e aí eu já me perdia, e aí ficava que era uma aula, eu assistia a aula gravada, né? Era uma aula de 60 minutos, eu demorava 5 horas para ver uma aula, sendo que eu tinha 4 aulas para ver no dia. Eu demorava 5 horas para ver uma aula, ou seja, o meu tempo de estudo, que era 4 horas por dia, que era 5 horas por dia, eu ficava vendo videoaula, ou seja, eu era passivo durante os estudos. Então eu tinha uma taxa de retenção, eu retia muito pouco aquele conteúdo. Se não teve atenção, não teve aprendizagem, não memorizou, 2 dias depois você esquece aquele conteúdo. Aí virava aqueles cachorros que ficam correndo atrás do rabo.
né? Eu não saía do lugar, eu estudava e não saía do lugar. E aí aquilo me deixava muito mal. Por quê? Porque eu tinha trancado uma faculdade. Então não é que vou começar a estudar para passar em medicina, né? Do nada, o cara tá ali trabalhando, vou começar. Não, eu fazia uma faculdade, eu tive coragem para trancar a faculdade e aí eu comecei a estudar. Primeira coisa que eu fiz foi assinar a plataforma online. Só que aí foi a pior decisão que eu tomei na minha vida, porque daí a minha vida virou um filme de terror. Eu tranquei a faculdade, não, agora eu vou atrás do meu sonho. Aí fui atrás do meu sonho. Aí, olha que louco isso. Não conseguia seguir o cronograma, não funcionou para mim, né? Parabéns para quem funcionou, mas pelo que eu vejo hoje não funciona para ninguém, né? Se tiver alguém que funcionou, parabéns. Para mim não funcionou. E aí aquilo acabava fazendo eu procrastinar, né? Acabava eu criar uma memória negativa com a física, com a matemática, com a redação, né? Aquilo gerava um bloqueio dentro de mim, né? Então seria essa aí um comportamento que eu jamais repetiria esse comportamento, né? E se você quer começar a estudar, eu recomendo que você também não tome esse comportamento, tá? Segunda coisa, pessoal. Segundo comportamento que eu fiz e que, assim, trouxe muitos prejuízos negativos para mim, tá? Que é estudar de noite. Então, beleza. Não consegui bater os conteúdos. Cara, vou tomar um café aqui, 10 horas da noite e vou estudar até as 3 da manhã. Tá? Então, assim, tu vê que um erro afeta no outro erro, né? Então, como eu estava ali naquela dinâmica de cursinho e tal, não sabia como estudar, não sabia como passar em medicina, eu trabalhava das 5 da tarde até as 9 horas da noite, trabalhava numa academia, aí eu chegava em casa 9h30, e aí 10 horas eu ia estudar. Meu Deus, eu vou estudar, eu vou passar em medicina, eu vou mudar de vida, eu vou ser alguém na vida, né? E aí eu chegava 9h30 em casa, tomava um banho, tomava um café bem forte e estudava até umas 3, 4 horas da manhã, para acordar no outro dia 5 horas da manhã, ou seja, dormia muito pouco, sabe? Isso foi assim, uma das piores atitudes que eu tomei foi prejudicar o meu sono. Hoje, né, na faculdade de medicina, o sono para mim é uma prioridade. Eu deixo de estudar para poder dormir. Eu foco, eu valorizo o meu sono, né? Porque hoje, do ponto de vista científico, a gente sabe que durante o sono que você vai ter a consolidação da memória, durante o sono REM, que você vai memorizar os conteúdos, né? Você vai ter a recuperação dos seus neurônios e é ali que você vai consolidar aquele conhecimento, é ali que você vai memorizar aquelas informações, tá? Então esse foi um comportamento muito ruim, foi uma atitude muito ruim que eu tive, né, de querer estudar de madrugada, querer estudar de noite para compensar aquele excesso de conteúdo, aquele volume de conteúdo, tá?